Bom dia, vamos para mais uma aula. E a professora então separou alguns conceitos muito importantes estudados até agora para fixar melhor, né, o aprendizado e também para colaborar com vocês na nota extra que eu vou enviar hoje como arquivo. A nota extra vocês vão ter que mandar para a professora o gabarito, como vocês já fizeram a nota extra da disciplina de geografia, certo? Então, aqui, primeiro, a professora vai começar a explicar para vocês novamente sobre o valor que cada algarismo tem, dependendo de onde ele está localizado aqui no número. Então, dependendo do local onde ele está, da ordem, né, em que ele vai ter um valor diferente, certo? Vocês sabem que os números, eles são divididos em ordens e classes, né? Cada número é uma ordem e a cada 3 números eu tenho uma classe. Lembram disso? Tenho certeza que sim. Então, aqui a professora classificou cada algarismo desse número. O 4 vale 4 unidades, o 2 dezena, 4 centena, 7 unidade de milhar e o 3 dezena de milhar. Então, cada número aqui, ele está ocupando uma ordem e por isso ele vai ter um valor específico. Notem que o 4, o algarismo 4, ele se repete aqui nesse número, certo? Mas, ocupando então lugares diferentes, ordens diferentes, ele também vai ter valores diferentes. Então, se eu for decompor esse número, aí eu vou perceber que esses algarismos eles têm valores diferentes, certo? A professora vai apagar aqui para mostrar para vocês. Nós podemos fazer a decomposição dos números de algumas maneiras, tá? E a tia vai mostrar aqui algumas para vocês. Então, o número 3 aqui, ele está, como a tia já havia mostrado, né? Na ordem das dezenas de milhar, né? Então, quanto ele vale? Ele vale 3 dezenas de milhar. 3 dezenas de milhar, eu tenho 30 mil, né? Eu posso dizer, então, 3 dezenas de milhar. O 7, ele está na unidade de milhar. Então, eu tenho 7 mil. Quando eu for decompor esse número, eu posso fazer assim também. 7 unidades de milhar. O 4 aparece 2 vezes, como nós já falamos. Então, esse 4 aqui está na ordem da centena. Então, quanto que ele vale? Ele vale 400 ou 4 centenas. O 2, 20 é o que ele vale. 20, então eu tenho 2 dezenas. E o último número, que é o 4, ele está na ordem da unidade. Então, eu tenho 4 unidades. Se eu somar esses números aqui, que eu fiz a decomposição, eu vou ter 37.424. 37.424, certo? Então, aqui a professora mostrou para vocês o valor dos algarismos dependendo da ordem que eles aparecem no número, né? E também mostrei para vocês a decomposição, certo? Vamos então para o próximo assunto. Vocês estão lembrados também do quadro valor de lugar, né? O quadro valor de lugar é aquele quadro onde a professora apresenta para vocês as ordens e as classes, né? Aqui eu fiz um bem simples. Eu começo com unidade, dezena, centena.
unidade de milhar, dezena de milhar. E eu posso pedir para vocês colocarem um número no quadro valor de lugar e colocarem ele da forma correta, né? Então, por exemplo, se eu pedir para vocês colocarem um número 1224, 1000, unidade de milhar, 200, centena, e 20, dezena, e 4, unidade. Se esse número for menor, eu tenho que tomar cuidado para colocar o número da forma correta. Se esse número for 387, 300 é o quê? Centena. Então, 387, tá? Essa é uma questão bem simples, bem fácil, que vocês já vêm trabalhando já há algum tempo, né? Então, até aqui, sem segredo nenhum, né? Tudo ok. Deixa eu apagar. Aí nós trabalhamos área e perímetro. Área e perímetro também é um assunto que já foi trabalhado, a professora só vai relembrar, né? Então, o que é área, pessoal? Vou fazer aqui um desenho simples, mas lembrando que a área e o perímetro, eles podem ser calculados de figuras, imagens bem mais complexas do que essa, tá? Só que no quinto ano nós trabalhamos com figuras bem simples, ok? Então, esse quadrado, o que acontece? Quando uma figura ela é quadrada, ela deve ter os lados iguais, né? A mesma medida que tem de um lado, tem do outro. Aqui eu tinha feito sem régua, tá meio tortinho, mas vamos fazer de conta que tá reto, tá? Então, vamos supor que eu tenha aqui, deste lado, 4 metros. Se ele é um quadrado, ele também vai ter 4 metros aqui, 4 metros aqui e 4 metros aqui, tá? Agora, como é que eu calculo a área de um quadrado? Vamos lá. Área é igual a lado vezes lado. Então, quando eu preciso saber a área de um lugar, eu multiplico um lado pelo outro. E o perímetro, professora? O perímetro, eu vou somar todos os lados. Então, o perímetro é a soma dos lados. Tá? É a soma de todos os lados, ok? Área, lado vezes lado. Perímetro, soma de todos os lados. Só que ainda tem um segredinho. Quando eu estou trabalhando com área, o meu resultado ele precisa ser em metro quadrado ou quilômetro quadrado. Por quê? Porque eu estou multiplicando dois valores. Então, se eu estou multiplicando dois valores, eu vou ter o meu resultado em centímetro ou metro quadrado, que é aquele número 2 em cima ali do metro, eu já vou mostrar para vocês, tá? Olhem bem. Então, vamos calcular a área desse quadrado. 4 vezes 4, porque é um lado vezes o outro. Eu não vou multiplicar todos os lados, tá, pessoal? É um lado vezes o outro. 4 vezes 4, 4 vezes 4, igual a 16. Aí eu tenho que prestar atenção. O que eu tenho aqui? É metro ou é centímetro? Nesse caso é metro. Então, 16 metros quadrados, porque eu estou falando de área. A área, o que acontece? É como se eu tivesse aqui dentro, tá? É como se eu tivesse 16 quadradinhos de 1 metro em cada lado, tá? Isso é a área, é como se aqui dentro coubesse 16 quadradinhos com 1 metro de cada lado, certo? Então, área lado vezes lado,
nesse caso, 4 vezes 4 igual a 16 metros quadrados, ok? Agora, e o perímetro? O perímetro não é a soma de todos os lados? Então, eu vou colocar 4 mais 4 mais 4 mais 4, que neste caso aqui, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16 metros. Quando é perímetro, eu não boto quadrado, tá? Não boto esse doisinho aqui em cima. Só quando é área, porque quando é área eu estou multiplicando. Quando é perímetro eu estou somando, então não vai o 2 aqui, tá? Nesse caso aqui, como é um quadrado, tanto a área quanto o perímetro tiveram o mesmo resultado, mas nem sempre será assim, tá? Vou mostrar para vocês, então, um outro exemplo em que será diferente. Vamos lá. Vou fazer um desenho mais para esse ladinho aqui. Então, eu vou ter aqui um retângulo. Vou colocar que ele tem 6 metros aqui. Se ele tem 6 metros aqui em cima e ele é um retângulo, então ele deve ter 6 metros aqui. Aqui, vamos supor que ele tenha 3. E aqui também 3, né? Pela lógica, se ele é um retângulo. Agora, como é que eu faço o cálculo da área desse retângulo? Como que a tia falou? Não é lado vezes lado? Então, quanto é que eu tenho aqui desse lado? 3. E aqui, 6. Então, 3 vezes 6 igual a 18. 18 o quê? Metros. Metros o quê? Quadrados, né? A área sempre tem que botar o doisinho ali em cima, tá? Seja metro, seja centímetro, seja quilômetro, tá bom? E o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, então eu vou colocar aqui. Vou fazer tipo uma expressão numérica. 6 mais 6 mais 3 mais 3. Quanto é que vai dar? 6 mais 6, 12. Mais 3 mais 3, 6. Aqui, 12 mais 6, eu tenho 18. 18 metros quadrados. Aqui ainda ficou área e perímetro igual. 18 metros quadrados. Opa, quadrado não. Perímetro não tem quadrado. 18 metros quadrados de área e 18 metros de perímetro, tá? Vou fazer um outro que dê diferente. Olhem bem. Área, então. A minha área, 1 vezes 6, eu vou ter 6 metros quadrados. Perímetro, soma de todos os lados. 6 mais 6, 12. 13, 14. 14 metros, tá? Então, aqui vocês viram área e perímetro. Viram que às vezes pode ser área e perímetro com o mesmo valor e às vezes pode ser um valor diferente, dependendo de quanto essa figura está medindo, tá bom? Vamos lá. Aprendemos formas e sólidos geométricos. Nos sólidos geométricos, nós aprendemos que eles têm faces, arestas e vértices. A professora vai pegar uma figura, uma forma para mostrar para vocês. Então, essa forma aqui, um prisma retangular.
né? Ou paralelepípedo, como a maioria das pessoas conhecem. O que acontece? No sólido geométrico, eu tenho uma visão em 3 dimensões, tá? Eu tenho comprimento, eu tenho largura e eu tenho profundidade. O que não acontece com as figuras, né? A figura ela vai ter largura, comprimento, mas ela não tem profundidade. E aqui nós temos, né? Então, olha só. Com os sólidos geométricos, eu ainda tenho as faces, tá? As faces são os lados, ok? Eu tenho as arestas, que são encontros, né, das faces, tá? Isso aqui são arestas. E eu tenho também os vértices, que daí são os encontros das arestas, tá? Cada figura geométrica tem um número específico de faces, arestas e vértices. Às vezes pode coincidir, como um cubo e um paralelepípedo tem o mesmo número de vértices, faces e arestas, tá? Mas se eu pegar aqui uma pirâmide de base quadrada ou triangular, ou enfim, essa pirâmide, ela não vai ter o mesmo número de vértices e arestas do que esse sólido aqui, que é um paralelepípedo, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção e contar bem direitinho para não se confundir. O problema é que no desenho é mais difícil, né? Então, por isso que a professora mostra a figura para vocês, que aí fica mais fácil. Mas quando tiverem uma atividade parecida, tentem lembrar da figura que vocês pegaram nas mãos lá na escola, né? Para fazer direitinho, tá? Depois, nós trabalhamos com expressões numéricas, né? As expressões numéricas, elas podem ser muito simples de serem resolvidas, como essa expressão que a tia Mayara fez mostrando como soma ali o perímetro, e elas podem ser um pouco mais complexas, tá? Eu vou colocar uma aleatória aqui no quadro para a gente fazer, uma bem simples por enquanto. Vamos lá. 35 mais 2 menos 14 mais 3. Como é que eu faço isso? O que eu faço primeiro? Quando eu tenho somente os sinais de mais e menos, eu posso fazer o que aparece primeiro, tá? Então, aqui, 35 mais 2, 37, né? Comecei por aqui, porque como é só mais e menos, eu faço o que aparece primeiro. 35 mais 2 igual a 37. Copio todo o resto. Precisa copiar todo o resto, professora? Pessoal, eu sempre faço assim para eu não me confundir. Eu prefiro copiar tudo do que fazer errado, tá? 37, então, menos 14. Vou fazer aqui do ladinho. 37 menos 14. 7 menos 4 igual a 3. 3 menos 1 igual a 2. 23 mais 3. 23 mais 3 igual a 26. Então, está aqui o meu resultado. Foi uma expressão numérica bem simples. Ela pode ser um pouco mais complicada, sim, tá? Pode ser um pouco mais complicada. Mas se eu sei das regrinhas, eu consigo fazer tranquilamente. Que regrinhas são essas? É que quando eu tenho, além da soma e da subtração, eu tenho multiplicação, por exemplo, então eu tenho que primeiro fazer a multiplicação, tá? Olhem bem. Vou fazer bem parecida. 35 mais 2 vezes 4 menos 10. Olha só, eu tenho a soma, eu tenho a multiplicação e eu tenho a subtração. Como a regra me ensina a fazer primeiro a multiplicação, o que eu faço? Copio o 35 mais 2 vezes 4, 8. Copio menos 10. Agora, professora, já não tenho mais a multiplicação.
o que eu faço? Agora pode fazer conforme a ordem está mostrando aqui, tá? 35 mais 8. 30, posso fazer a continha aqui do ladinho, tá? 35 mais 8, eu vou ter 13. 1 mais 3, 4. Então, eu vou ter aqui 43 menos 10. 43 menos 10, 33, tá? Eu aconselho vocês a fazerem a continha aqui do ladinho, ó, tá? Porque, às vezes, somar, assim, de cabeça é um pouquinho difícil. Dá para fazer sem colocar as continhas? Dá, mas assim vocês podem conferir direitinho, né? E daí tem certeza do que estão fazendo, tá bom? Mas a forma de fazer a expressão numérica é essa. E eu costumo dizer que ela vai afunilando. Quando você chegar no finzinho, né? Que ela vai fazendo um V, quando você chegar no vértice, então a conta terminou, certo? Mas cuidado, sigam as regrinhas, né? E outra coisa muito importante na hora de fazer a expressão, além da atenção, né? Porque às vezes uma continha muito simples, a gente faz de cabeça, faz rapidinho, pensa que tá certo e faz errado, né? Por falta de atenção. Além, então, da atenção, pessoal, tem que estar com a tabuada na ponta da língua, né? Quando tem multiplicação, eu tenho que estar ali com a tabuada na pontinha da língua, tá bom? E aí, outra coisa que nós trabalhamos que é muito importante são as situações problema com multiplicação, com divisão, soma e subtração, tá? Nas situações problema, o que eu devo fazer primeiro? Depois de analisar o problema, eu preciso recolher todos os dados. O que seria isso? Quanto eu tenho, quanto foi gasto, o que eu quero saber. Eu preciso analisar esse probleminha muito bem para saber aonde eu vou chegar, aonde eu tenho que chegar, né? Porque é muito comum em avaliações, em notas extras e até em atividades em sala de aula, né? Atividades mais simples, os alunos perguntarem, professora, é de dividir ou é de multiplicar? Professora, tem que somar ou tem que diminuir? Não é a professora que tem que dizer isso. Vocês devem ler a situação, problema com atenção e analisar o que está pedindo, tá? Então, pessoal, muita atenção na hora de realizar as atividades que a professora vai passar para vocês da nota extra, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês na tela a nota extra, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que a professora fez. Ó, tá aqui. Então, começa assim. Aqui já deu um errinho, mas a professora depois arruma lá, tá? É que dá uma desconfigurada, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que vocês têm que fazer aqui? Olha só. De acordo com o que foi estudado, marque a alternativa correta em cada questão. Ah, que bom, é só de assinalar. Tem que resolver tudo, tá? Para poder ter a resposta correta, vocês têm que resolver, não tem outro jeito, tá? Então, em qual das alternativas abaixo, os números do quadro estão decompostos de forma correta? Então, aqui eu tenho o número 89.543 e o número 93.227. Em qual dessas alternativas aqui, A, B e C, os números estão decompostos de forma correta, tá? A, B ou C. Anotem aí no cantinho. Depois, tem a decomposição como forma de multiplicação. Vocês lembram disso, né? Então, olha só. 13.323, 52.765.
É a mesma coisa que eu dizer 1 vezes 1000, mais 3 vezes 1000, mais 3 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 1. Esse número aqui. E o segundo é a mesma coisa que 5 vezes 10.000, mais 2 vezes 1000, mais 7 vezes 100, mais 6 vezes 100, mais 5 vezes 1. Vocês têm que analisar as alternativas A, B e C e circular aquela que melhor responde a esses números aqui, tá? A número 4. Coloquei uma figura aqui com 4 sólidos geométricos bem simples. Vocês têm que dar nomes aos sólidos geométricos, tá? Aqui, na verdade, a professora já deu os nomes, tá? Então, a figura verde, será que é uma pirâmide? A figura azul, será que é um cilindro? A vermelha, uma esfera? E a rosa, é um cubo? Aqui eu botei vermelha, dependendo do jeito do ângulo que eu olho, parece ser um rosa mais escuro. Mas a vermelha eu quero dizer essa aqui, tá? E aí vocês vão analisar, então, aqui, qual das 4 alternativas nomeia os 4 sólidos geométricos, tá? Corretamente. A número 5, ainda sobre as figuras que estão ali. Vocês têm que contar o número de vértices, arestas e faces de cada um deles. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, que a figura verde tem um vértice e 3 faces. A figura azul, 3 faces. A figura vermelha, uma face. A figura rosa, 6 faces, 8 vértices e 10 arestas. Então, analisem e coloquem a resposta correta. Aqui nós temos 3 alternativas. A número 6. Agora comecei aqui com situações problema e vocês têm que resolver e então assinalar a resposta correta. Maria vai... Vou ler só uma, não vou ler todas, tá? Maria vai expor em uma feira algumas peças de artesanato que fabrica. Ela levou para a exposição 686 peças, distribuídas igualmente em 7 caixas. Quantas peças há em cada caixa? O que vocês têm que fazer aqui? Somar, multiplicar, dividir, o que vai ser feito? Encontrem o resultado e anotem a resposta correta aqui, tá? Aí aqui, gente, olha só, como é que vocês vão mandar o gabarito para mim? Número 6, 1, letra, sei lá, B. Número 6, 2, em algarismo romano, tá? Ali no celular para digitar é a letra I maiúscula, tá? Então, número 6, 2 romano, 3.654, né? Letra A. Então, seria 6, 2, A, tá? Vou botar aqui no quadro como seria, ó. Número 6, questão 2, letra A. É assim que vocês têm que colocar, tá? Como resposta no gabarito. Então, assim, na número 3 também. Analisem e aí escolham a alternativa correta. Número 7. Analise a situação problema e indique a alternativa correta. Então, aqui eu tenho várias alturas de algumas pessoas e eu quero saber o total dessas alturas, tá? A número 8, prestem bem atenção na número 8. A número 8, eu tenho um quadrado e um retângulo e medidas aqui neste quadrado e neste retângulo. Eu preciso saber a área e o perímetro dos dois, respectivamente. O que quer dizer respectivamente, pessoal? Se eu estou falando ali quadrado e retângulo, respectivamente, é que a área e o perímetro que vem primeiro aqui é do quadrado.
Depois, área e perímetro do retângulo, tá? Muito cuidado. Número 9. Para cada expressão numérica, indique a alternativa com o resultado correto. Então, aqui vocês têm duas expressões numéricas que vocês terão que resolver. E aí, aqui estão os resultados, os possíveis resultados. Apenas um está correto, um de cada expressão, né? E, por fim, a número 10. Eu dei para vocês aqui 4 planificações, tá? Essas planificações, obviamente, correspondem a sólidos geométricos, tá? Então, conforme elas aparecem aqui, certo? Vocês terão que dizer se essa aqui é de um quadrado, se essa aqui é de uma pirâmide de base quadrada, se essa aqui é de um cubo, de um cone, desculpa, e se essa aqui é de um cubo. É isso? Se for, assinalem a letra A, tá? Aí tem as outras aqui para vocês analisarem e colocarem a resposta correta, ok? Então, essa é a nossa nota extra de matemática e vocês têm até sexta-feira, às 11h50, para me entregar, certo? Deixa então eu parar de compartilhar aqui a tela com vocês e eu vou compartilhar agora a tela de ciências. De matemática era isso que a professora tinha para mostrar para vocês, tá? E então eu vou mostrar agora a apostila de ciências para a gente começar com a disciplina de ciências na matéria nova, né? Que é água e vida, tá bom? Nós trabalhamos em ciências muito do corpo humano já, né? Os sistemas e tudo mais. Agora nós vamos trabalhar sobre a água. A água, a gente sabe que ela é muito importante para o planeta Terra, né? Todos os seres vivos, sem exceção, dependem muito de água. Uns mais, outros menos, mas todos dependem de água. Sem água nós não sobrevivemos. Por isso que é tão importante cuidarmos, né, dos rios, dos mares, dos lagos, para que eles não fiquem poluídos, né? Porque nós precisamos dessa água para sobreviver, tá? Na próxima página, então, aqui nós temos algumas imagens, ó, que mostram o uso da água pelas pessoas. Então, ali a gente vê algumas batatas sendo cozidas que mostram que nós usamos água para cozinhar. Uma criança tomando banho, muito importante, né? Higiene pessoal. E crianças se divertindo no mar, né? Tendo ali um momento de lazer, tomando banho no mar, indo para a praia, enfim. Então, são atividades que nós precisamos da água. Se não existir água, não conseguimos fazer. E existe mais alguma coisa que vocês conhecem que nós precisamos de água, que é essencial? Muitas, né? Escovar o dente, começando aqui por casa. Escovar o dente, lavar roupa, lavar louça, lavar o carro, fazer, né, comida, ir ao banheiro, precisamos dar descarga. Então, gente, tudo gira em torno da água, né? Para eu limpar a minha casa, eu não consigo limpar a minha casa sem água, né? Então, a gente precisa ir muito da água. Ah, mas existem atividades que eu posso fazer sem usar água? Por exemplo, quando eu vejo televisão, eu não uso água. Usa, vocês não sabem, ou de repente sabem, mas não lembram. A grande parte da energia consumida pelos brasileiros, ela vem das hidrelétricas. O que é uma hidrelétrica, professora? Hidrelétricas são usinas que fabricam energia elétrica, né? E elas fabricam com o quê? Qual é o tipo de material usado para fabricar a energia elétrica nesses locais? Água, tá? Hidrelétrica são usinas que usam a força da água para girar as turbinas para poder, então, obter energia elétrica, tá? Então, tudo que usa energia elétrica, né, vem da água. Claro que hoje nós temos
outras formas de fabricar energia. Por exemplo, energia solar, que é muito utilizada, né? Mas ainda assim, a grande maioria, né, da energia utilizada no Brasil é proveniente da água, tá? A nossa aqui em Santa Catarina, não. A nossa energia, a maior parte é proveniente das termoelétricas. O que é isso? São usinas que fabricam energia a partir da queima do carvão, tá? Só que na maior parte do Brasil não é assim, né? Dependem das hidrelétricas. Então, muito cuidado com a nossa água, porque nós precisamos. Aqui, pessoal, tem algumas questões, algumas coisas a Tia Mayara já falou, mas uma questão eu não falei ainda, que é sobre o cuidado ao ingerir a água, tá? Muitas doenças são transmitidas através da água. Então, nós precisamos ter certeza de que a água que nós estamos bebendo é uma água boa, é uma água limpa, para não ficarmos doentes, tá? A água e os seres vivos. Olhem bem, eu mandei um vídeo para vocês no grupo falando dos aquíferos, né? É muito interessante aquele vídeo. Quem não assistiu, assista, porque é bem legal. Então aqui, pessoal, a gente tem a imagem da Terra vista do espaço. Qual é a cor que mais aparece aqui? O azul. Depois, o branco. O azul e o branco são água, tá? Por quê? Esse azul todo que a gente está vendo aí é água dos oceanos. O branco, um pouco é das geleiras, né? Gelo. Do que é feito gelo? Água. E um pouco é nuvem. E a nuvem, ela vai, depois de passar por todo aquele processo que vocês já estudaram, né? De transformação da água, vai ser o quê? Chuva. Chuva é o quê? Água, né? Então, a maior parte daquilo que a gente vê é água. O que a gente vê assim em tons de marrom e de verde, aí são as terras que estão emersas, né? Que estão em cima da água, tá bom? Mas ainda tem muita água escondida aqui, tá? Tem as águas dos aquíferos que ficam no subsolo, tá? E essas águas abastecem grande parte da população aqui no Brasil, tá? Como vocês viram no vídeo e aqui quem leu também viu, né? O que são os aquíferos, pessoal? São como reservas de água que ficam no subsolo, embaixo da terra, tá? E é em todo lugar que existe isso? Não, não é em todo lugar. Por quê? Porque é preciso que a região onde existem esses aquíferos, elas tenham rochas, né, lá no subsolo, porosas. O que é isso? São como se fossem pedras todas furadinhas, e aí, quando chove, por exemplo, a água é absorvida por essas rochas e a água fica lá embaixo, né, limpinha, reservada lá embaixo. Esses são os aquíferos. Então, existem dois aqui no Brasil, que é o sistema aquífero Guarani e o sistema aquífero Grande Amazônia. E aí alguns estados, né, são beneficiados por esses aquíferos. O nosso estado de Santa Catarina é beneficiado pelo sistema aquífero Guarani. E no vídeo que eu passei para vocês, novamente falando do vídeo, né? Mas nesse vídeo mostra também, pessoal, a importância dos aquíferos para os rios. Por quê? Existem rios chamados rios perenes, que em épocas de seca, né, que não chove, esses rios, então, eles não secam. Por quê? Porque eles são abastecidos pelos aquíferos. Olhem lá no vídeo que explica bem direitinho, tá? Mas é como se os aquíferos passassem por debaixo desse rio e aí abastecessem, então, os rios com a água dos aquíferos. Por isso, eles não secam. São os chamados rios perenes. Agora, se a poluição do solo for
muito grande, então até os aquíferos eles podem ser prejudicados, tá? E aí quem sai perdendo somos nós, né? Aqui nesse mapa, ó, nós temos a área que abrange o aquífero Grande Amazônia e aqui a área que abrange o aquífero Guarani, tá? Certo. Os aquíferos fornecem água para as nascentes que formam os rios, olha só. E que, por sua vez, desaguam em rios cada vez maiores que chegam ao mar. Então, é um processo de uma coisa que vai levando a outra, né? Assim como no nosso corpo, quando uma coisa, um sistema precisa estar em bom funcionamento para o outro também estar, na natureza não é diferente, né? Tudo tem que estar em harmonia. Toda a água do planeta, tanto a existente nos oceanos quanto a presente em rios, lagos, lagoas, elas são importantes para o equilíbrio de todo o planeta, né? E a sobrevivência de todos os seres vivos. Aqui nós temos as Cataratas do Iguaçu, que fica no Paraná, aqui no Brasil. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de visitar, eu acredito, alguns de vocês. Eu, infelizmente, não. Lago de Bled, localizado na região dos Alpes Julianos, na Eslovênia. Olha que linda essa imagem, né, gente? Que lago maravilhoso. Aqui nós temos mar na costa de Mingalu, na Austrália. Olha a cor dessa água. E o Rio Soninho, localizado no Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins. Então é muita água que a gente tem, muito lugar bonito e que devem ser preservados, né? Esses lugares são lindos. Então, você sabia? A quantidade de água disponível no nosso planeta é sempre a mesma, desde sua formação. A água apenas vai passando de um local para o outro, das nascentes para os rios, dos rios para os mares, do ambiente para o corpo dos seres vivos, destes para a atmosfera, formando as nuvens e retornando ao solo na forma de chuva. Então, é o que eu falei para vocês, né? A natureza também é como se fosse uma engrenagem, tudo tem que estar em perfeita harmonia, né? Para poder funcionar bem. Ah, professora, mas todo mundo diz que a água está acabando e aqui a gente está dizendo que a água disponível sempre foi a mesma desde a formação do planeta? Sempre foi a mesma, mas a qualidade mudou, né? As nossas águas, elas estão muito poluídas e por isso falta água também para algumas pessoas. Às vezes tem água disponível, mas a água não é boa para beber, não é boa para usar, né? Lembram daqueles desastres todos que aconteceram aqui no Brasil, né, sobre a contaminação dos rios com aquela barragem que estourou? Então, quanta água, né, não pôde ser consumida por causa da contaminação ali com os minérios, né? Então, tem água, mas aí não dá para consumir, é a mesma coisa como se não tivesse, né? Para finalizar, além da água presente no ambiente, todos os seres vivos, como as plantas, os animais e os fungos, têm alguma quantidade de água em seu organismo, né? E dependem dela para sobreviver. Nós, seres humanos, nós temos, quando nascemos, 75% do nosso corpo é formado por água. E conforme o tempo vai passando, conforme vamos envelhecendo, então essa porcentagem diminui, né, chegando a 50%, tá? Já existem seres vivos que têm 95% do corpo formado por água, que é o caso das águas-vivas, né? O nome dela já explica a formação dela, né? 95% de água, água viva, certo? E aí a gente conclui, né, pessoal, que
Todos os seres vivos precisam de água. Ela é essencial para a nossa sobrevivência, ela é essencial para a nossa alimentação, porque para a gente se alimentar precisa ter os alimentos. Para ter os alimentos precisa da agricultura. A agricultura precisa de água. E, nossa, mas eu posso beber leite, posso beber refrigerante. Sim, mas para criar o animal que te fornece leite, precisa dar água para ele. Para beber refrigerante, precisa de água para fazer o refrigerante. Então, não tem saída, gente. Água é tudo, tá? Cuidem da nossa água. Por hoje é só. A atividade que eu deixo para vocês é a nota extra de matemática. Leiam mais um pouquinho, releiam a nossa apostila de ciências e eu espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.